Salve, salve, ladies and gentlemen! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora falar sobre limitações? Seriam limitações ou seriam oportunidades de crescimento e desenvolvimento? Aí. Quantas vezes a gente se acha perdido nas situações achando que seriam limitações? E aí nessas limitações todas a gente deixa de adiante, passa a acreditar, a mente, demente que engana a gente, começa a criar um turbilhão, e aí aquele turbilhão fica repetindo de novo, 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 de novo. E a gente não sai do lugar. Já passaram por isso? Já passaram por esse tipo de situação? Hoje eu quero trazer alguns exemplos de superação. Algumas situações onde as pessoas achavam que, nossa, eu estou sendo condenado para o resto da vida. Nossa, eu vou ter um problema que nunca mais vou poder ouvir, nunca mais eu vou poder caminhar, nunca mais eu vou sair desses tormentos, dessas situações. E todas essas pequenas questões, na verdade, sempre foram grandes oportunidades de crescimento, de evolução. Vou trazer um exemplo também de quem não tem os braços e as pernas e ainda assim se torna uma das pessoas mais conhecidas mundialmente como uma motivadora. Vou trazer também questões de barreiras, onde todo mundo acreditava que aquele limite era insuperável. E as pessoas foram lá e fizeram, e superaram. Então, o que isso tem a ver com a tua vida? Tem a ver com qual é a função do problema. Eu acreditar que aquele problema, aquela situação é algo que veio para me limitar, para me deixar ali preso àquele aspecto, àquela situação, ou acreditar que aquilo é apenas um degrau, apenas um trampolim, apenas uma oportunidade de que eu posso ir além, de que eu posso superar essa situação, de que eu posso rever aquilo lá e de que outra forma, e de que outra forma, e de que outra forma, de que eu posso utilizar uma frase de um dos exemplos que eu vou trazer, que eu já trouxe várias vezes. Não é que eu errei, mas sim eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. A nossa mente ela é capaz, sim, de inúmeras coisas, tanto positivas quanto negativas. Mas aonde está o teu foco? Enxergar essas situações como problema e sucumbir a elas? Ou enxergar como uma oportunidade de que tu possa ver de que aquilo é algo que tu até então não tinha percebido. E tu pode ir adiante, e tu pode ir além. Eu vejo, por exemplo, a comunidade de intencionalizadores sendo uma comunidade que cresce exponencialmente, de pessoas que estão cansadas realmente de ficar se vendo o tempo inteiro na vítima, no desespero, na desilusão, de não ir adiante, que estão utilizando o RME para ressignificar suas memórias episódicas. Aquela vitrola, aquela ideiazinha que nem era delas, veio dos seus pais, que simplesmente ficou repetidamente batendo na sua mente e acreditava, por fidelidade, de aprender a trabalhar a autossugestão, que é essa nossa capacidade de meio que se hipnotizar, uma auto-hipnose. E quando eu trabalho a autossugestão, eu posso sim perceber que eu sou capaz. Eu sou capaz. Quando eu sou a presença, quando eu sou a mudança, quando eu vibro naquela outra realidade de que eu acredito, o universo não tem outra opção senão colapsar aquilo como sendo uma verdade inequívoca. Porque, afinal de contas, eu já estou vivendo aquilo e eu não preciso ver para crer. Eu creio para ver. Então, se esse assunto te interessa, se você é uma pessoa assim também, que está buscando compreender mais da sua vida, que está querendo sair desses viés cognitivos de confirmação da desgraça, do problema, do medo, da angústia, da ansiedade, para encontrar a abundância, a prosperidade, a qualidade de vida, o altruísmo, poder entregar mais e mais, fica nessa live. Vamos juntos explorar tudo isso, ver esses exemplos de superação, de transformação, para que a gente possa aprender que nada nem ninguém nos limita. Apenas a única coisa que nos limita é a mente demente que engana a gente. E à medida que a gente aprende a chave dela, aprende a transcender ela, as coisas acontecem. Eu quero trazer o primeiro exemplo do filho de Napoleão Hill. Napoleão Hill, quando nasceu, o filho dele, quando nasceu sem as orelhas. E aí o médico disse, nossa, mas o seu filho não vai ouvir nada. E não vai conseguir falar também. Nessa situação, sem ouvir, sem falar, Napoleão Hill, que estava na época já trabalhando os seus materiais de motivação, de desenvolvimento, de transformação, fazendo aquela pesquisa, pensa e enriquece, quem pensa enriquece,
buscando compreender a lógica dos maiores multimilionários dos Estados Unidos, ele já estava, então, entendendo esse aspecto de que aquilo que eu sou, eu me torno externamente. Então ele disse, bom, nada melhor do que eu ter um caso prático aqui. Através dessa deficiência, desse problema de que meu filho não tem as orelhas, de que o médico está dizendo que ele nunca vai conseguir ouvir tudo mais, eu jamais vou deixá-lo sucumbir a essa situação. Eu vou mostrar que, apesar de ter uma situação assim que aparentemente é uma deficiência, ele vai ser um vencedor, ele vai ser um lutador, ele vai ser alguém que vai ir muito além de tudo aquilo que todos um dia disseram para ele. E Hill continuou no seu feito. Fez com que o seu filho estudasse no colégio, no mesmo colégio normal que todo mundo. Quando as pessoas falavam mais próximo dele, ele ouvia. Ele se sentia inferiorizado, ele se sentia debilitado, ele passava por bullying, passava por um monte de situações. Imagina uma criança que não tinha aquela orelha aparente. Como vocês devem ter visto no postzinho para chamar para a live de hoje, ele tinha inclusive o cabelo que tapa a orelha para não enxergar, para que não vissem que ele não tinha orelha. Afinal de contas, ninguém quer ser visto como diferente, o patinho feio da turma. Quer pertencer, quer ser visto como igual a tudo e a todos. E nessa situação, então, ele foi passando por todos aqueles aspectos. E o pai dele chegava e dizia, não te enxerga dessa forma. Verifica que tu tem condições. Já a mãe dele buscava aquele protecionismo normal, tradicional de mães, de mulheres. Aos 7 anos de idade, ele queria porque queria fazer dinheiro, já que o irmão dele vendia jornais e ele queria também vender jornais. E ele não conseguia, não podia fazer isso daí. Não deixavam ele vender jornais. Ele foi lá então, encontrou um dinheirinho, comprou um jornal, 6 centavos, comprou 6 jornais, vendeu o jornal, daquele dinheiro ele pegou de volta, devolveu os 6 centavos para a pessoa que ele tinha pedido emprestado e comprou mais. No final do dia ele estava com 42 centavos. E ele estava lá com a mão fechadinha. Mostrou aquilo lá para a mãe dele e disse, nossa, que legal. Para o pai dele, disse, eu sabia, eu sempre soube que tu tinha essa capacidade, que tu poderia ir além, que tu poderia vender além do que aquelas outras pessoas estavam acreditando de que tu não era capaz. Com isso ele continuou no colégio, ele não se importou mais com o que os outros falavam, porque afinal de contas ele sabia que mesmo aquela deficiência aparentemente intransponível, física, que fosse ali da orelha dele, ele seguiu adiante na sua jornada. Terminou o colégio, foi para a faculdade, já tinham feito alguns testes oferecendo para ele aparelhos auditivos. E nesses aparelhos auditivos nada dava certo, porque ele não tinha a parte auricular direitinho ali para poder ouvir. Essa era a deficiência dele. Até que um dia surgiu um aparelho auditivo que ele funciona com a parte óssea. Deixa eu ver aqui como é que é o nome direitinho disso daqui. Ele pressiona contra o osso mastoide. E aí, então, esse aparelho auditivo fez com que ele começasse efetivamente a ouvir. Talvez você já tenha visto aí também, tem um fone de ouvido, que ele não vem aqui dentro do ouvido, mas sim nessa parte do osso. Na frente ou atrás, não sei direitinho onde é que é, mas ele te faz ouvir através da frequência que emite no osso. A partir disso daí, ele não só gostou, como ele enviou uma carta para a empresa que havia oferecido a ele esse fone de ouvido, agradecendo, dizendo, nossa, que maravilha. Aí a empresa ficou curiosa com a situação e convidou ele a visitar a empresa. Chegando lá, ofereceram para ele, nossa, mas como tu gostou tanto, tu poderia trazer uma possibilidade para nós? Ele disse sim. Aí ele então começou a bolar todo um sistema de marketing, de campanha, para que as pessoas que têm esse tipo de problema pudessem encontrar. Para que as pessoas que não conseguem ouvir, talvez com alguma deficiência, algum problema maior no aparelho auditivo, das membranas normais ali, de que poderiam ouvir através dessa outra forma. Percebam, gente, aquilo aparentemente era um problema. Aquilo aparentemente ele ia nascer para ser surdo para o resto da vida, para não ouvir, para se sentir mal, para se sentir deficiente, para se sentir pequenininho, para sentir uma pessoa incapaz, para sentir que era alguém que jamais poderia ir adiante. Mas graças ao pai dele, Napoleão Hill, que estimulou ele a vida inteira a enxergar como as coisas, não é fazer a síndrome de Poliana, negar aquilo lá, não, existe, essa deficiência é real. Eu não tenho meu ouvido, não tenho meu aparelho auditivo.
Tem algo que eu possa fazer agora, neste momento, para mudar? Não, não tem nada. Então tá, vamos em frente. Vamos enxergar o que mais. Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho capacidade de ler, de ouvir, de compreender, e eu preciso então entender tudo isso daí para poder ir adiante. Ok? Então esse é o primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês. Tem outros aqui para a gente ver desse aspecto de problema e oportunidade. Todo problema, como o calendário Maia traz, nós temos o nosso selo, o Kim Guia, que é aquele que me direciona, tem o meu Kim, o Kim Guia que me direciona para onde eu vou, o Kim Análogo, que é uma ferramenta de mão que está ali à tua disposição, e o Kim Antípoda, que ele vem como um desafio, vem como um problema, mas na verdade ele é algo que está ali para te ajudar. Em um primeiro momento vem como problema, por exemplo, a gente não sabia ficar em pé. Primeiro problema, a gente ficar em pé. A gente caiu cerca de 1000 vezes até encontrar o equilíbrio. A gente não sabia escrever. Primeiro problema era aprender a fazer as letrinhas. Depois que tu aprendeu a fazer as letrinhas, tu faz de qualquer outro idioma. Tu não sabia os números. Primeiro problema era entender os números. Depois que tu entendeu os números, tu sabe fazer as contas, assim sucessivamente. Então a gente precisa entender que esses aspectos, que muitas vezes depois que a gente se torna grande e adulto são outros 500, mas a gente se torna grande, de que a gente acha que então já resolveu todos os problemas e que tudo vai ser fácil. Não. Tu já leu todos os livros, tu já falou todos os idiomas, tu já sabe todas as partes de culinária, de medicina, tem tanta coisa para a gente aprender, então não enxerga que aquilo está te limitando, está te sucumbindo, mas sim que aquilo está te oferecendo uma nova oportunidade de viver a experiência. Porque nós temos 3 grandes objetivos, lembra? Primeiro objetivo é curar as feridas. Segundo, integrar os opostos. Quando eu estou curando as feridas, eu estou integrando os opostos, luz e sombra. O terceiro, através de experiências. Então, quando a gente entende essa dinâmica, a gente torna a vida muito mais leve. Eu vi que surgiram alguns comentários aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado pelos presentes, obrigado pelas curtidas. Olá, Sabrina. Olá, Estrela. Bom dia, Witch. Sônia. Lençóis. O que você acha de Maquiavel? Eu acho que ele é bem interessante, né? O livro dele, aquele O Príncipe, traz alguns aspectos bastante interessantes ali. A questão é como eu vou utilizar esses conteúdos. Eu quero utilizar esse conteúdo para obter poder, para manipular as pessoas, para gerar desconforto, ou quero utilizar essas situações para perceber, uau, olha até que ponto a mente humana chegou e de que pode fazer esse tipo de coisa. Aí eu tomo consciência daquilo, compreendo aquilo, como é causar, como é sofrer, me purifico sobre esse aspecto sombra para que eu possa ir adiante no aspecto luz. E aí eu não preciso temer, muito menos me submeter ou ficar acreditando de que, meu Deus do céu, isso é muito perigoso, será que vai vir alguém fazer alguma coisa dessa comigo? E aí eu posso ir adiante. Olá, Marina, obrigado pelo presente. Olá, Késia, Dana, aprendo todo dia, olha que legal. Olá, Ellen, eu não gosto. Ele manipula, sim, exatamente, esse é o objetivo. Obrigado, Sabrina. Esse é o objetivo. O objetivo é tomar consciência do que o ser humano é capaz de fazer. Quando tu toma consciência, por exemplo, eu vou te trazer, vou desviar um pouquinho da nossa rota da live, tá? Tu viu aquele filme O Som do Silêncio, ou O Som da Liberdade? Eu acho que é O Som do Silêncio, que tem aquele ator americano famoso, que ele é um policial e que investiga a situação de sequestro e venda de crianças e pedofilia e tudo mais. E aí é um filme bastante pesado, que mostra abuso, mostra tráfico infantil, mostra todas essas questões, todos esses bastidores dessa realidade de pornografia e tudo mais, que a gente muitas vezes não sabe ou não quer nem tomar consciência disso. Mas ao assistir esse filme, o tempo inteiro eu estava enxergando cada uma daquelas coisinhas que me doía, eu pegava e dizia, nossa, olha só, que sacanagem, essa mulher aqui está sequestrando as crianças. Como é sentir a dor do sequestro? Como é causar a dor do sequestro? Como é sofrer? Entendi que eu tinha o potencial de ser igual ou pior. Eu já trabalhei essa questão, eu posso então ser uma pessoa amorosa, compreensiva, que agrega as outras pessoas. Como é então fazer o tráfico infantil? Como é causar, como é sofrer? Como é praticar o abuso? Como é causar, como é sofrer? Como é vender o ser humano como animal,
na pornografia, como é causar, como é sofrer. À medida que eu fui tomando consciência de tudo aquilo lá, ao invés de eu sair do filme mal, pesado, nossa senhora, quanta coisa ruim esse filme trouxe, eu saí leve, dizendo, putz, quanta oportunidade de fazer que nem o Dr. Hugh Lane, com o Ho Oponopono, ele simplesmente foi psicólogo, foi trabalhar em um hospital psiquiátrico, e ele conseguiu fechar aquele hospital psiquiátrico trabalhando através dele cada uma daquelas características, atitudes, comportamentos, experiências, emoções que os pacientes daquele hospital haviam causado. Pessoas que haviam abusado, pessoas que haviam estuprado, pessoas que eram assassinos em série, ele simplesmente ele não entrava nem em contato com a pessoa, ele pegava a ficha e através daquela ficha ele ia trabalhando nele. Por quê, gente? Porque o externo é sempre um reflexo do interno. Tudo aquilo que a gente vê e cocria está lá dentro do nosso script. A partir do momento que eu mudo o meu script hoje, que eu aceito esse script que eu estou vivendo, entrego essa realidade para uma consciência maior, que ela está em nós, age através de nós e para nós, eu consigo então começar a criar um outro roteiro. E nesse outro roteiro eu posso ver então pessoas amorosas, pessoas cooperativas, pessoas acolhedoras, pessoas que se envolvem com o bem. Então, Sabrina, se tem algum aspecto do príncipe lá que te faz sentir, que nem eu tenho aqui, As 48 Leis do Poder também. Esse outro livro, As 48 Leis do Poder, é um livro de completa manipulação. Eu li ele e disse, uau, que legal de ver esses aspectos. Então eu vou tomar consciência de cada um desses aspectos, cada um desses pontos, para que eu possa curar essa ferida. É esse o grande papel da intencionalização. A comunidade que está surgindo de intencionalizadores, que muito em breve a gente vai ter que estar formando um Instituto de Intencionalização para o Brasil, para o mundo, é onde a gente vai estar trabalhando causas sociais que eu já faço hoje nas segundas-feiras lá. Toda segunda-feira a gente pega o inconsciente coletivo. Na intencionalização, no Instituto, nós vamos estar trabalhando causas sociais como, por exemplo, moradores de rua. Como é a gente se juntar a uma comunidade para trabalhar essa questão? Como é ser um morador de rua? Como é causar, como é sofrer? À medida que a gente vai purificando isso em nós, eu não preciso mais ficar constrangido ao ver numa sinaleira uma pessoa passando lá que está passando fome, alguma coisa, ou que vai usar o dinheiro para droga, seja lá o que for. Não, eu já tomei consciência daquilo. Eu entro num papel de compaixão, eu compreendo a situação dessa pessoa e eu posso, inclusive, vê-la como uma pessoa que é capaz, que é abundante, que é próspera, que ela encontrou a sua vocação e realização e saiu desse papel de vítima de dependência para realmente entregar algo além. Saiu desse ponto de que ela acreditava de que ela não era capaz para perceber, sim, eu sou capaz, eu posso ir além. Então, à medida que a gente vai se juntando, sempre onde dois ou mais estão, existem terceiros, quartos, quintas fontes, consciências, imagina o quanto a gente pode fazer. Por isso que a intencionalização é o método terapêutico auto-aplicável que mais cresce no Brasil. Por isso que eu já deixei lá todo o módulo autocompreensão na bio, para que as pessoas possam ir adquirindo, ir aprendendo, ir somando, vir para o grupo de segunda-feira, se juntando em comunidades para que possam crescer cada vez mais. Que não seja algo que dependa de mim, mas que sim seja algo que toque o coração de cada um e ver, sim, eu posso ser a mudança. Eu posso ser que nem o Dr. Hugh Lane, eu posso ser que nem o Ricardo, eu posso ser que nem essas outras pessoas, através de mim, curar essa imagem que a consciência universal está vendo através de mim também, para que eu possa ressignificar tudo isso. Faz sentido, Sabrina? Obrigado pelos presentes, de nada. Obrigado, Marina. Acho que consigo. É muito pensado, sim. Eu fico mal. Pois é. Fica mal porque tem esse aspecto, né? Toda vez que, percebe? Lembra a lei do espelho que a gente tem lá dentro da intencionalização? Aquilo que eu olho e admiro no outro significa de que eu posso modelar isso para a minha vida, para a minha realidade. Aquilo que eu olho, eu odeio no outro, eu tenho o potencial de, ou tenho isso no meu inconsciente e eu não estou trazendo. Aquilo que o outro me julga, se doeu, pega que é teu, se não doeu, o outro está vendo como espelho. Então, quando tu começa a perceber esse aspecto que te causa algo negativo, lembra, a gente tem de 700 a 1.100 vidas, realidades paralelas que a gente já experienciou. Talvez tu tenha causado muito mal em alguma outra realidade. E tu está pronto agora para poder colapsar isso, tomar consciência de perceber, uau, agora eu entendo o tamanho do dano que eu causei. Eu sinto muito profundo e completamente. Eu escolho fazer diferente. Vá saber se não foi tu mesmo que escreveu o príncipe em outra realidade. E por que não? Onde lá fazia sentido de eu promover o mal
e hoje tu vê, não, eu não quero mais isso não faz mais sentido, eu gosto muito mais de ter compaixão, de trazer o amor, de trazer a união, a integração, a cooperação entre as pessoas. E por que não? Olha que minha sombra é terrível. Obrigado, Moems. La Fátima. Perfeito, Ricardo. Obrigado por sua atenção. Eu vou curar, sim. Um dia mais. Minhas feridas. É, isso aí. Esse é o nosso... Lembra? Como eu disse no começo da live, nós temos 3 grandes objetivos. Curar as feridas, integrar os opostos, luz e sombra, através de experiências. Simples assim. Quando eu passo a perceber que a vida é simples, básica, a gente pode fazer essa diferença toda. Esse papel eu já consigo ver. As pessoas mendigas, não julgo mais, não. Sim, todo sentido. Que legal. Sem dúvida, eu acho que fui Hitler. É uma das possibilidades. Preciso me curar? Bora, Fátima. Quem quer a mudança é a mudança. Então, o primeiro passo que tu diz aí, que eu preciso me curar, significa que tu já está entendendo de que tu não quer mais viver nesse papel. E todos nós nos colocamos em um papel de vítima, muitas vezes, né? Repetidamente. Por quê? Porque esse papel de vítima, às vezes, ele traz atenção. E a atenção... Desculpem, um soluço aqui. A atenção, em última instância, é o que o nosso ego imaturo quer. Atenção. Quer que alguém nos olhe. E aí, para isso, utiliza estratégias, seja bem ou seja o bonzinho ou o malzinho, né? Faça o bem ou faça o mal, mas falem de mim. E aí, nesse aspecto é que a gente não cresce, não evolui, enquanto não toma consciência. Tô caindo aqui direto. Que bom, Estrela! Você trabalha com pedras? Eu tenho pedras, eu tenho cristais, já trabalhei com reiki, o reiki também utiliza algumas pedras ali também, mas, Estrela, hoje eu estou mais na linha de trabalhar a minha parte de consciência. Eu sei que algumas vezes a gente precisa utilizar o material como, nem que seja como um amuleto, né? Por quê? Porque às vezes eu não acredito que aquilo é capaz apenas pela minha intenção. Então, se eu coloco aquele cristal ali, eu digo, não, esse cristal está fazendo isso daqui. Então, eu preciso ver para crer. A partir do momento que tu trabalha tanto esses aspectos, que é a linha mais ou menos que eu estou hoje, eu acredito que o físico ele já é um resultado daquilo que eu estou crendo. Então, se eu estou imputando a essa situação física o poder de cura, e se isso para ti faz bem, vai com fé. Bota o cristal lá e diz, esse cristal me curou. Mas eu já acredito mais ou menos na linha de Cristo lá, a tua fé te curou. Então, tá tudo certo. Ambos são caminhos. O que importa é o resultado. Se para ti o resultado é utilizar essas pedras para que elas possam potencializar, digamos assim, a cura, a transformação, bora, vai firme com elas. O que importa é o resultado. Faço o rei que estou estudando, que legal. Bom dia, Jussara, diretamente de Uberlândia, que legal. Bom, gente, vamos lá, vamos a mais casos de superação. Hoje o nosso objetivo da live é a gente trabalhar exatamente essas questões, onde o problema ele é a minha oportunidade de liberação ou de limitação. Outros casos, vamos ver aqui. Thomas Edison, né? Thomas Edison, eu adoro Thomas Edison, fã de Thomas Edison. Tô aberto ao universo, isso daí, Estrela, isso daí. Thomas Edison, quando ele era pequenininho no colégio, um dia ele voltou para casa e tinha uma cartinha, onde os professores diziam naquela carta, não, essa criança não tem condições, ele não consegue se adequar, não consegue se adaptar, e vai para casa, você, mãe desse filho, que se vire para educá-lo. Aquela mãe, recebendo a carta, o Thomas Edison ele ainda não conseguia ler direito, disse, mamãe, me mandaram para casa, disseram que não precisava voltar mais no colégio, mandaram essa cartinha para ti aqui. E aí, então, ela pegou, leu a carta e muito habilmente pegou e leu para ele. Thomas Edison é uma criança tão especial, ele é muito melhor do que todos os alunos aqui. Nós estamos recomendando de ele que seja educado através de você, porque nós não vamos ter condições de conseguir alcançar a capacidade, o QI e a habilidade que ele tem. Então, a partir de agora, ele está liberado realmente de vir ao colégio para que você possa dar a melhor educação para ele. Essa foi a forma como ela leu para Thomas. Thomas passou, então, a se enxergar como uma pessoa realmente especial. E ela, então, buscou todo o material, porque ele tinha, além, eu acho, do TDAH esse, que já foi algo meu, eu não me lembro se ele tinha aquela função de
de trocar as letras com números e tudo mais. Eu sei que ele tinha essa dificuldade de foco, dificuldade de concentração, muita dispersão. E aí, nesse aspecto, então, a mãe dele ficou educando ele. Ele educou ele, capacitou ele, ele foi depois para a faculdade e tudo mais. E lá, mais adiante, quando ele descobriu o experimento da lâmpada, a mãe dele morreu e tudo mais, um dia ele abriu o livro. E no que ele abriu o livro, viu aquela carta. A carta do colégio. Ele chorou, porque ele viu que a mãe dele acreditou que ele era além. Que ele não era aquilo que o colégio estava dizendo. O colégio estava dizendo para ele que ele era incapaz, que ele não ia conseguir, que ele não ia poder, que ele não ia dar conta. E a mãe dele simplesmente ajudou e transformou. Então, aquelas características, algumas vezes, do externo, como eu já trouxe aqui algumas vezes para aquelas mães ou cuidadoras de autismo, não é à toa, né? Nós já tivemos lá atrás, na década de 80, 90, era bastante comum ter as crianças com Down. Nesse momento, estamos tendo várias crianças com autismo. Então, de tempos em tempos, vem alguma série, algo diferente para que o todo possa realmente parar, olhar para aquela situação e ver o que tem de especial aqui. Não é algo para ser reprimido, não é algo para ser retalhado, não é algo para ser excluído, mas sim algo para ser transcendido. O que a gente tem para aprender a mais com essas crianças, com essas situações? Lembra, gente, nós somos uma consciência ilimitada que escolheu viver o estereótipo da limitação. Escolheu viver uma jornada onde está tudo aqui mais ou menos difícil, complicado. Por quê? Porque dessa maneira eu consigo aprender muito mais. Porque se eu já sou tudo, como que eu posso ser alguém autista? Como que eu posso ser alguém que não tem os braços e as pernas? Como que eu posso ser alguém que tem dificuldade de visão? Como que eu posso ser alguém que tem dificuldade de audição? Só para que eu possa me lembrar daquela experiência e perceber, tá, apesar dessa limitação, como que eu posso ir adiante? Como que eu posso transcender esse aspecto? Esse é o grande detalhe, esse é o grande barato. Então, quando a gente vai lá, e aí a gente tem que fazer as mesmas práticas, aprender, experienciar, ensinar. Então tá, tu escolheu, tem lá, tá passando pela dificuldade de cuidar de crianças com Down. Aí foi, surgiram. O que é a PAI hoje? De tantas outras crianças que surgiram. Daqui a pouco vai estar surgindo também uma semelhante a PAI de filhos de autistas, que já tem, inclusive lá em Sorocaba, acho que era, o prefeito de Sorocaba queria colocar primeiro a cidade do autista. Tamanha quantidade de pessoas, de crianças que estão vindo com essa característica. Eu não digo deficiência porque, para mim, nada é deficiência. São apenas características que nos trazem uma peculiaridade, uma particularidade, e de que aquilo também é um objetivo, um desafio para transcender. Mas não é uma deficiência, porque todos nós somos perfeitos em consciência. Escolhemos viver alguma limitação momentânea para transcender. Então, esse é o ponto muito importante. Ó, aqui a Sabrina está dizendo exatamente, né? Sou mãe de 2 crianças maravilhosas autistas e me dão aula diariamente. Exatamente, é isso daí. Estou dando almoço para o Miguel, nível 3, e escutando esse sábio Ricardo. Obrigado, Sabrina, tamo junto. Não é deficiência, claro que não. São mais inteligentes do que eu e que dizem que é normal. É bem assim. Algumas vezes, aqui nem, por exemplo, dizem que o Messi ele tem um nível de autismo mais baixo. Mas, ao mesmo tempo, nesse nível de autismo mais baixo, o que faz? Faz com que ele simplesmente foque naquilo que tem que ser feito. Quantas vezes a gente se dispersa? Eu, com o meu TDAH, era exatamente ao contrário. Ele tem um hiperfoco para algumas coisas, mas tinha uma capacidade de dispersão, meu Deus do céu, no colégio, então tudo me chamava mais atenção que não aquela aula do professor. Televisão, coloca uma televisão ligada para mim com pessoas conversando na volta, eu fico lá babando já na frente da... Então, eu já sei, eu já digo, não, se tu quer conversar comigo, desliga a televisão. Quando tem televisão, eu me disperso. Mas, ao mesmo tempo, tem para várias outras coisas, tem uma capacidade de hiperfoco. Então, a gente tem que entender que essas situações não são limitações, mas sim oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, como o do Thomas Edison. Tem um outro ponto aqui que eu quero trazer, muito bacana, depois eu volto nesses aqui, mas da barreira física. Quer ver? Da barreira física. Eu quero lembrar o nome da pessoa aqui. Esse aqui. Roger Bannister. Deixa eu só ver os comentários aqui antes.
O hiperfoco, exatamente. Ter o hiperfoco em algo. Exatamente. Vamos aqui, ó. Roger Bannister. Você já deve ter ouvido falar aquela frase, né? Ninguém sabia que era possível até que ele foi lá e fez. Na década de 50, era dito que correr 1 milha em menos de 4 minutos era impossível. Correr 1 milha em menos de 4 minutos era impossível. Inclusive, começava a se dizer de que não, é fisicamente impossível. E quem correr isso daí pode, inclusive, ter problemas de saúde. É uma situação que pode ser muito complicada. Não é para qualquer um, não é para chegar, não é para... Ninguém conseguia bater a barreira dos 4 minutos. Roger Bannister, ele não se deu por vencido por essa situação. Ele simplesmente foi lá e correu. Ele conseguiu em 3 minutos, 59 segundos e 4 milésimos, mas foi abaixo dos 4 minutos. Nessa situação que ele fez abaixo dos 4 minutos, em 40 dias, qual foi o tempo aqui de que bateram depois do segundo recorde? Cadê aqui? Tinha um tempo aqui que eu tinha visto, mas não lembro agora. Em pouco tempo depois, várias outras pessoas foram batendo essa barreira. Então, o limite está aqui dentro, gente. O limite está sempre aqui. A mente demente que engana a gente e fica criando limite. E nessa limitação eu vou me colocar preso? Te coloca no teu dia a dia aí. Quais são as circunstâncias que tu está te limitando? Eu não tenho braços, eu tenho pernas, eu tenho tudo. Então, o nosso objetivo é integrar a sombra com a luz. A sombra está lá existindo. Todos nós temos problemas. Todos nós temos situações. Agora, a questão é, eu vou continuar tornando isso um problema, ou eu vou perceber que esse problema é apenas um desafio para eu transcender? Para mim não existe mais nada impossível nesse mundo, mas ter persistência, paciência, sabedoria, exatamente. A mente demente engana a gente, né, Sabrina? A mente demente. E aqui tem um outro exemplo. Por exemplo, tu vai chegar e vai me dizer, não, mas acontece que eu... problema de deficiência, né? Não, aqui outro... Menino sem orelhas. Thomas Edison, aqui, ó. Não. Esse aqui, ó. Nick Vujicic. Vocês já devem ter visto que ele nasceu com a síndrome de tetra-amélia. Significa de que ele não veio ao mundo, ele veio ao mundo sem braços e sem pernas. Sofreu bullying, sofreu depressão, sofreu um monte de coisa. Queria, inclusive, tirar a própria vida. Mas nessa situação, imagina, como é que eu vou tirar a vida sem braço, sem perna? Não tem nem como me colocar no lugar mais alto lá para me atirar. E disso ele passou por muito tempo, até ele encontrar algumas habilidades. É o que eu trago na intencionalização. A autoidentidade. Quem é a tua identidade? A tua identidade é aquilo que os outros dizem que tu és ou aquilo que tu realmente acredita? Aprende a te observar. Começa a te observar e começa a perceber que por mais que tenha várias, você não tem braço, não tem perna, mas tem alguma coisa que preste em mim. Trabalho o auto-amor. Quando eu me amo, eu aprendo a me aceitar assim como eu estou, porque afinal de contas, todos nós escrevemos o roteiro da jornada que a gente veio. Não foi pecado, não foi Deus quis me punir, por isso eu vim. Não, nós escolhemos. Nós escolhemos cada característica exatamente para transcender. Aí eu trabalho a autorregulação, essa questão do controle da minha mente reptiliana, do meu cérebro de defesa, e depois eu trabalho a autorresponsabilidade. Então ele conseguiu superar tudo isso. Através dessa superação, ele passou a ser um dos maiores motivadores, onde no final das palestras dele, ele chama todo mundo lá para dar um abraço. Me dá um abraço aqui. E as pessoas choram. Ele dá normalmente palestra para adolescente. Por quê? Porque na adolescência está lá naquele momento de achar que eu não sirvo para nada, porque meu cabelo é ruim, porque eu não sei estudar, porque eu sou burro, blá, 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 blá. Aquele monte de lixo que a mente demente que engana a gente fica trazendo. E aí então aquelas crianças vendo lá, pô, esse cara não tem o braço, não tem as pernas, e mesmo assim ele está aqui vivo. Ele é um pai de família, tem 2 filhos, se eu não me engano, casou. O que te limita? Tu tem tudo. Aí tu vai ficar acreditando, dando mais importância. Nossa, porque não gostaram da minha foto. Nossa, porque falaram que meu cabelo tá feio. Nossa, porque falaram...
que é o bullying, gente? Bullying é simplesmente aquela situação que tu sabe que é verdade, mas que tu tá negando. Quando tu aceita aquela situação, tu para de sofrer. Porque o outro tá te trazendo algo que, se doeu, pega que é teu. Toma consciência, acolhe. É meu, sim, é meu, obrigado. E agora? E de que outra forma eu posso fazer? E de que outra forma eu posso fazer? E de que outra forma eu posso fazer? A gente precisa perceber que todas essas situações são exemplos maravilhosos para essa transformação. Vamos lá, o vocalista do Imagine Dragon também. O vocalista do Imagine Dragon, ele passou por vários momentos de depressão, agora há pouco tempo ele está revelando tudo isso. Algumas músicas dele, como Believe, foi composta exatamente pelos momentos onde ele estava sucumbindo, e tantas outras ali. Agora, aquelas situações não fizeram ele sucumbir, ele buscou o autoconhecimento, ele buscou ajuda para que ele pudesse entender por que a mente dele estava atormentando. Aquilo serviu de roteiros, e quando ele dando os shows dele, ele simplesmente volta a mostrar, a trazer esse aspecto. Gente, olha aqui, ó, eu passei por isso, isso, isso. Por que existe o número aquele para anônimo para as pessoas que querem tirar a própria vida? Para aquele momento onde tu tá naquele desespero, e eu sei o que é isso, eu já passei por isso, quando a mente demente tá ali, ó, tu precisa de algum lugar para falar, porque são as duas melhores descargas. Ou tu verbaliza, sai caminhando e falando, fala, todas as merdas que vem na tua cabeça. Ou tu escreve tudo isso. Quantas vezes for necessário. Nossa, Ricardo, mas não aguento mais repetir. Repete, porque a mente, tu mata ela no cansaço por trazer tudo isso à tona. Mas, Ricardo, aí eu não vou estar materializando isso. Não. Tu não vai estar co-criando isso. Na verdade, tu vai estar colocando uma lente de aumento para aquilo que está apenas escondido dentro de ti. E quando tu toma plena consciência disso, isso deixa de te governar. Lembra como Jung dizia? Enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, você vai ser governado por ele e vai chamar isso de destino. Não é destino, é o teu inconsciente te governando. Então a gente precisa, sim, tomar consciência. Quando eu tomo consciência dessas coisas que estão lá, querendo, nós temos de 40 a 70 mil pensamentos por dia. Eles vêm feito praga, assim, na Terra. Eu preciso ir lá, coloco a lente, pinço, tomo consciência, tiro. Eu vou escolher quais são as plantinhas que eu quero aqui. A vida é nosso maior tesouro. Das máscaras, exatamente, né, Conexões? Muitas máscaras. Muitas máscaras. A vida é nosso maior tesouro. Querem viver cada vez mais, e é possível. Eu já digo que eu vou viver pelo menos até os 150 anos. Pelo menos. Não vejo menos do que isso daí. Querer é poder. Que coisa mais maravilhosa estar aqui, evoluindo, aprendendo a natureza, maravilhoso sim. Que bom, Sabrina. O que limita é a mente da mente. A mente da mente que engana a gente. Nós temos de 40 a 70 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos vão ficar vindo. O que acontece? O meu cérebro é um mecanismo. Que nem o algoritmo. O algoritmo, ele vai me colocar mais do mesmo que eu estou focando. Então, tu precisa parar e prestar atenção. Opa, eu estou focando em bobagem aqui. Eu estou focando em porcaria. Eu estou focando em pensamentos ruins. Vai, escreve os pensamentos ruins, toma consciência, sente o que é ele. Tá, e de que outra forma eu posso? Qual é a autossugestão que eu quero me dar? Qual é o foco que eu quero colocar na minha mente? Eu quero ser multimilionário. Então, vai e te coloca como é que é sentir ser multimilionário. Obrigado, Gé. A hora que eu vou entendendo esses aspectos, querer é poder. Eu preciso crer para ver. Isso é o que a gente vem fazer na intencionalização, aprender a limpar, ressignificar todas essas memórias para que eu possa trabalhar com aquela memória daquilo que eu quero ser realmente, gente. Uma pessoa independente financeiramente, emocionalmente, capaz, próspera, abundante. Todos nós somos isso em essência. A gente não veio para viver castigo, para viver limitação, a gente veio para transcender isso. Só que nesse aspecto eu preciso aprender a me observar. Não está fora, está dentro de nós. Sair dessa necessidade de provar ser para ser. É isso que a gente veio fazer, a experiência individual. Meu ídolo maior é Renato Russo, meu primeiro mestre com letras dele me mostrou o mundo. Que legal. Não quero viver muito, as pessoas partem e ficamos só. Pois é, Aninha, aí é um dos exercícios que a gente faz lá também, nós fizemos outro dia lá na Intencionalização para o Mundo. A diferença de solidão e solitude. Solidão é quando eu
estou apegado e não consigo me ver sem as outras pessoas. Porque, na verdade, eu não estou me observando, eu não estou me amando, eu estou me colocando dependente, apegado a tudo e a todos. Sendo que eu sei, quando eu nasci, que uma das leis que existe é a impermanência, e dentro da lei da impermanência, uma das coisas certas é que tudo tem um fim. Então, se tem um fim, as pessoas vão morrer, pelo menos fisicamente. Mas se eu volto a me lembrar que eu sou uma consciência experienciando a vida através de um corpo, a minha consciência não vai deixar de existir. Por isso que a gente conversa com os espíritos depois, não é verdade? A única coisa que tu deixou de conversar é com aquele corpo ali encarnado. Então, tu nunca está só. Agora, a partir do momento que eu tomo consciência sobre a solidão, que eu fico ali naquele apego, e eu trabalho, como é que é sentir a solitude? O que é a solitude? Eu, apesar de eu estar sozinho, me sentir pleno, plena com o todo. Mesmo quando eu estou com os outros, eu estou preenchido de mim. Eu não preciso dos outros para me sentir melhor ou pior, mas sim eu posso transbordar a minha presença junto com os outros. Essa é a grande diferença. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Que bom que tu já identificou isso. Se tu identificou e quer a mudança, vai, adquire já ali o módulo autocompreensão para que tenha lá a ferramenta que tu possa trabalhar. Aí tu já começa a tua te ajudar nessa questão, a te transformar e começar a te colocar ali para a solitude. Vem para os grupos de segunda-feira à noite, lá onde a gente trabalha intencionalização para o mundo. Vamos compondo cada vez mais essa comunidade, porque tu não és a única. Não é a primeira, nem a última, nem a única que sente essa solidão, esse apego de ter mais pessoas. Então vamos trabalhar esse aspecto. Assim a gente vai dissolvendo o inconsciente coletivo, vamos ancorando no inconsciente coletivo a solitude, para que mais e mais pessoas possam, tanto junto com as outras quanto sozinhas, entregar o seu melhor ao mundo. Viver da maneira mais produtiva, próspera, abundante, capaz a nossa capacidade de realização. Faz sentido isso para ti? Aninha? Pessoas idosas, como trabalhar a mente delas? Kátia, eu digo sempre que enquanto eu estou respirando, eu tenho uma oportunidade de trabalho, tá? Então, como trabalhar? Tu começa trabalhando em ti. À medida que tu vai vendo, normalmente as pessoas idosas, elas são mais resistentes, ok? Então tu vai vendo naquela pessoa que tu está cuidando, vai percebendo, faz que nem o Dr. Hewlett. Adquire lá a intencionalização, aprende a trabalhar o RME, que tem lá o descritivo de como tu vai trabalhar o RME, como tu vai trabalhar o AMO, a autossugestão mental original, a ressignificação de memória episódica, e aí tu tá lá atendendo. Aí tem aquela pessoa lá que ela só sabe focar no problema. E aí então tu vai trabalhar. Vamos lá, corpo, como é que é sentir que eu só sei focar no problema? Como é que é causar? Como é que é sofrer? E aí tu trabalha isso daqui, porque é um espelho. Essas pessoas idosas estão te mostrando espelho de possibilidades, de realidades paralelas tuas. À medida que tu vai trabalhando isso em ti, tu começa depois a trabalhar a autossugestão. Como é que é então eu poder enxergar as coisas positivas? Apesar de ter os problemas, eu buscar uma oportunidade de crescimento com aquilo. E aí, então, à medida que tu vai sendo essa nova frequência, por ressonância, por frequência, por vibração, essas outras pessoas também vão mudando. Ou talvez em algum aspecto não mude, mas aquilo não te causa mais a dor. Porque tu vai ter um olhar de compaixão e tu vai ver, nossa, eu estou entendendo, você está presa ainda nesse aspecto. Mas tu vai conseguir falar com ela sem ser, aquela fala de cobrança, aquela fala de crítica, aquela fala de reclamação, porque aquilo não te incomoda mais. Ao momento que isso não te incomoda mais, ela não precisa mais ser o teu algoz, entende? Bom dia, que live necessária, obrigado, Rita. Aninha, não, a gente tem que aprender a viver com a gente mesmo, sim. Eu amo minha companhia, eu amo, sou o máximo. Que bom, Sabrina, é isso aí. Como conversar com o espírito de alguém que eu amo e partiu? Posso até falar, mas não escuto resposta. Pois é, Aninha, aí nessa situação existem alguns aspectos importantes, tá? Essa pessoa que partiu, ela partiu porque ela já cumpriu o propósito dela. Nesse ponto, uma das coisas que tu pode dizer, obrigado por tudo que a gente viveu. Eu reconheço o quão importante tu foi para mim e o quão importante talvez eu tenha sido para ti. Eu agora te liberto de mim e me liberto de ti. Eu me liberto de ti, te liberto de mim, sabendo que eu tenho ainda mais um tempo pela frente. Cada um tem o seu tempo e as suas experiências. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque toda vez que tu continua lembrando, chamando aquela pessoa, tu também não liberou ela. E ela precisa continuar a jornada dela.
Imagino que tu tenha filho, eu imagino que tu tenha pet, eu imagino que tu tenha alguma outra, você não tem nada disso, que tu tem alguma pessoa que está ali. Ou tu mesma, teus pais, tá? Faz sentido os teus pais não te deixarem sair, não te deixarem ir para algum lugar, ficarem 100% pré-ocupadas contigo. Não, não, mas tu não pode ir nessa festa porque é perigoso. Não, tu não pode ir lá. Não, eu tô com tanta saudade tua. Não, minha filha, não vai para o trabalho. Não, fica aqui comigo. Não, minha filha, não vai lá tomar banho. Eu quero que tu fique aqui comigo. Não, minha filha, não vai no supermercado. Eu quero que tu fique aqui comigo. Imagina esse extremo. É mais ou menos isso que tu fica causando a essa pessoa que partiu quando tu fica chamando, invocando ela de novo, de novo, de novo. Olha que desagradável. Então, quando a gente toca, por isso que a intencionalização é um grande barato, porque ela me permite compreender a dor que eu estou causando e que nem estou notando. Eu compreendo essa tríade toda, como é sentir a dor, como é causar a dor e como é sofrer a dor. Quando eu entendo essa dinâmica, eu passo a perceber, uau, é chato ficar requisitando aquela pessoa 512 vezes. É muito egoísmo, é muito possessividade disso daqui. Eu preciso fazer diferente, eu preciso então liberar essa pessoa e eu preciso voltar no meu foco. Porque antes de nascer a gente fez o planejamento de tudo e o teu planejamento tinha algumas outras coisas para acontecer. Segundo Chico Xavier, em 2037 ou 57, a gente vai conseguir se comunicar com essas pessoas que partiram de outros planos. Mas até lá eu preciso também saber viver a minha vida. Porque dessa maneira tu está abrindo mão daquilo que tu veio fazer por conta de um insight, de um pensamento da mente que engana a gente, que está querendo te perpetuar a pequenininha, querendo, desejando ter aquela pessoa. Isso é possessividade pura, isso é apego. Bora liberar isso. Essa live é maravilhosa, obrigado, Sabrina. Liberta as pessoas, desapega, bota o LX aí, né? Temos que respeitar a partida, sim. Senão vira obsessão, E aí aquela outra pessoa que tem algo para continuar na sua jornada não consegue fazer também. Porque tu tá o tempo inteiro clamando, chamando por ela. E aí o que é pior, essa pessoa ela não tá lá, não consegue te fazer ouvir. Tu não ouve ela. Aí ela fica mais frustrada, nossa senhora, mas eu não consigo fazer ela me ouvir, eu quero que ela siga o caminho dela, mas ela não me ouve. E aí? E aí, Aninha? Adianta duas ficarem frustradas? Ela sem conseguir se comunicar contigo, tu sem conseguir se comunicar com ela, no tempo certo, vocês vão voltar a se comunicar. Porque todo mundo tem um momento de que vai partir. Então, no tempo certo, ela vai partir. Tu vai partir. Vamos viver aqui agora com o que temos. Como lidar com o envelhecimento? Não aceito que estou envelhecendo, ficando com o rosto flácido. Mas isso, primeiro, tu pode... essa situação, olha lá o livro da Cristina Cairo, aqui, ó. Cristina Cairo, Linguagem do Corpo, e tem uma moça também aí no TikTok que ela traz vários vídeos que fala sobre essa questão do envelhecimento. Envelhecimento está aqui, está na mente. Percebe? Tem um detalhe, né? Olha que contraditório. Eu não quero envelhecer, tá, mas aquela pessoa que partiu era porque estava velha, então se eu preciso envelhecer para eu poder partir. Aí então, mas tu não quer envelhecer, mas tu quer partir. É contraditório isso daí. Tu tem que escolher qual é a corrente para o teu corpo seguir. Se tu não quer envelhecer, então libera aquela outra pessoa para que tu possa continuar viva, vivendo a tua vida. Agora, se tu quer envelhecer, então te permite virar a velhinha para que tu possa morrer e encontrar aquela outra pessoa de uma vez. É contraditório isso que tu está dizendo. Tu precisa escolher qual é a vertente daquilo que tu quer. Não, eu quero, assim, desculpa, Ricardo, eu estava confuso aqui, eu gosto da vida, eu quero seguir na vida. Então tá, vamos seguir na vida. E aí, então, o envelhecimento é o quanto a gente crê. Cada vez que tu olha lá, tu diz, não, eu tenho mais um ano. Te coloca convivendo com pessoas mais jovens. Quando a gente está com pessoas mais jovens, a gente volta a perceber que tem a capacidade, que tem a dinamicidade, que tem a velocidade de realizar as coisas. À medida que eu vou me colocando com pessoas mais velhas, o meu cabelo vai ficando mais branco, minha pele eu tenho que ficar mais curvo, porque eu vou me ambientando. Isso é chamado epigenética. O externo vai moldando o meu interno. E aí eu vou acreditando naquilo, é crer para ver. E à medida que eu vou acreditando, o meu corpo vai se manifestando disso. Mas a partir do momento que tu volta a te observar, que tu volta a te amar, tu não precisa ficar querendo envelhecer. Porque tu passa a te sentir como sendo essa alma jovem. Jovem. Dizem também que depois desse mesmo tempo ali, 2037, 57, a gente simplesmente vai ter tipo uma pílula mágica, ou
nem sei se vai ter a pílula mágica, mas de que eu vou poder escolher a forma do meu corpo e não vou precisar mais morrer. Essa é a transição de que nós estamos passando. Esse momento agora que nós estamos passando. Então eu preciso trabalhar muito bem quais são os pensamentos, porque os meus pensamentos somatizam no meu corpo aquilo que eu estou repetidamente pensando, mesmo que inconsciente. Por isso que a intencionalização é um grande ponto de transformação, de ascensão para a quinta dimensão, porque eu aprendo a ressignificar esses pensamentos, que estão lá me colocando de novo, de novo, de novo, naquela mesma ladainha, naquele mesmo xalalá, naquela mesma memória que nem minha é, para que eu possa fazer diferente. Entendeu? Já ia dizer, o Linguagem do Corpo, volume 1, exato. Eu escolho ficar jovem para sempre. Isso, Cida. É isso aí. Como livrar da dependência? Aprendendo a se observar, aprendendo a se amar. Quando a gente começa, o que é a dependência? A dependência, tanto dos outros para comigo, quanto tanto minha para com os outros, significa de que eu não estou me observando, não estou me amando e eu preciso daquela outra pessoa. Se eu estou com pessoas dependentes de mim, é porque eu não estou me aprovando, então para eu me encontrar como sendo uma pessoa boa, querida, maravilhosa, eu preciso que aquelas pessoas dependam de mim, mesmo eu não querendo. Agora, se eu sou dependente de outra pessoa, na verdade eu não estou acreditando na minha capacidade, no meu talento, no meu potencial, e aí eu continuo me submetendo, me inferiorizando, porque eu não quero enxergar aquilo que a minha mente está dizendo que eu não sou capaz. Então eu prefiro continuar me dizendo que eu sou incapaz e sendo dependente daquela outra pessoa. Agora, à medida que eu começo a trabalhar esses aspectos, eu consigo evoluir, integrando a luz e a sombra disso daí, para ir adiante. Faz o curso, Ricardo, exatamente. Se libera, você é maravilhosa, é. A juventude está na cabeça, na vontade de viver. Exato, Flor, exato. Vamos lá para mais um exemplo. Você já deve ter ouvido falar também cadê aqui? Da J.K. Rowling. J.K. Rowling, ouviram falar dela? J.K. Rowling era uma escritora, ela escreveu vários livros e as editoras não queriam os livros dela e nada acontecia. E ela estava lá invocada de que ela queria escrever, ela queria escrever, ela queria escrever. Ela tinha filhos para criar, ela tinha que manter a casa, tinha filhos para escrever, e todas as livrarias, todas as editoras diziam que os livros dela eram uma porcaria. Um belo dia, ela encontrou uma livraria, uma editora, que gostou do material dela e publicou. Ela publicou nada mais, nada menos do que a série Harry Potter. Então, através daqueles nãos que ela teve na porta dela, na vida dela, ela aprendeu a ir além, a ir adiante, mesmo tendo aquelas situações. Então, essa situação de se colocar como pequenininho, de que não consegue ir adiante, é mentira, gente. Está tudo dentro da nossa mente. Ela chegou a um determinado ponto que ela disse, deu, chega, eu não quero mais ficar me submetendo. Eu vou fazer e eu vou entregar o meu melhor. É como o cara, aquele que foi fazer uma dissertação de mestrado, escreveu 200 páginas, entregou para o orientador, 7 dias estava lá o bilhetinho, esse é o seu melhor? E o cara, nossa, esse orientador é foda. Aí botou mais 150 páginas, 350 páginas, passou 7 dias, o mesmo bilhetinho, esse é o seu melhor? Meu Deus do céu, agora ele vai ver. Botou lá 500 páginas, mandou para o orientador, 7 dias, o mesmo bilhetinho, esse é o seu melhor? E aí ele pegou e respondeu, sim, esse é o meu melhor, eu não sei escrever melhor do que isso daqui, para mim esse é o meu melhor. E o orientador disse, ok, agora eu vou escrever, agora eu vou ler. Percebe, gente, como está tudo dentro da nossa cabeça? Ele estava acreditando que ele não era capaz, ele estava acreditando que não tinha feito o melhor dele, ele estava acreditando que aquilo não era ruim, não era bom o bastante, aliás. E aí nessa situação, em vez de chegar e perguntar, olha, lá nas primeiras 250 páginas, olha, nesse momento é o meu melhor, mas se tu me disser para que lado eu posso mudar, eu posso até alterar, mas por enquanto eu não sei mais o que fazer. Aí o orientador dele já teria lido lá atrás e já teria dado um direcionamento, se necessário. É isso que a gente precisa fazer, o autoconhecimento é um trabalho maravilhoso, é desafiador, o começo eu preciso ter uma guiança, porque ninguém consegue sair sozinho desses tormentos. Eu digo por experiência própria, já quis tirar minha própria vida e fui lá buscar ajuda, porque eu disse, não estou afim disso. Não é esse o caminho. Então a gente precisa pegar os passos. Busca, não quer o material do Ricardo? Busca alguém que possa te ajudar nisso daí.
O grande barato do meu material é que eu quero estar sempre trazendo a independência. Não estou dizendo que tu vai deixar de ter o teu psicólogo, o teu psiquiatra, os teus remédios, não, mas tu vai aprender a ter autorresponsabilidade. E isso é fundamental para a transformação. Mesmo que tu vá num psiquiatra que ele te dê remédio, o remédio não vai te curar. O remédio ele está te ajudando numa parte química, mas tu precisa fazer o teu trabalho de autoconhecimento. Porque senão tu simplesmente saiu de uma dependência de um pensamento que tu não quer para uma dependência química. E tu não mudou nada. Porque o nosso objetivo é tomar consciência, viver a experiência. Enquanto eu não tomo consciência disso, eu fico repetindo ciclos. Obrigado, Cida. Não lembro dela, não. Aqui, do Harry Potter. Exatamente, Aninha. Meu sobrinho ama. Olha aí que legal. Eu amo autoconhecimento, sim. Vou para o psiquiatra só para me estabilizar. Pois é, e aí ele dá os remédios, dá a medicação, ok. Mas sem o trabalho da autocompreensão, não adianta. Não adianta, porque eu preciso me conhecer. É o que Sócrates já dizia, tem duas frases emblemáticas de Sócrates para mim. A primeira, todo mundo conhece, conheça-te a ti mesmo. Mas a segunda, que não conhecem, por quê? Porque traz autorresponsabilidade. Uma vida sem autoconhecimento é uma vida que não vale a pena ser vivida. E é verdade, gente. Porque se nós somos uma extensão de uma consciência maior, vivendo a experiência, eu preciso aprender a ser o observador da minha experiência e manipular essa experiência. É isso que os alquimistas traziam de transformar chumbo em ouro. O chumbo é esse metal da forma como a gente está. O lixo de conhecimento, de ideias que a gente vem recebendo geração após geração ou meio. O ouro significa eu perceber que eu sou além disso. Isso não me define quem eu sou, isso define apenas quem eu estou naquele momento. Senão eu piro. O remédio me ajuda, o autoconhecimento também, exatamente. Tudo ajuda, e aí vai se conhecendo mais e mais. Quem mais aqui? Eu quero trazer mais um aqui, que esse é um exemplo de empatia. Já falei do Danny Gregory, aqui do Imagine Dragon. Esse daqui, ó. Lewis Capaldi. Conhecem Lewis Capaldi? Em 2023, ele fez um show que também circula muitas e muitas vezes aí na internet. Lewis, ele tem a síndrome de Tourette. Nessa síndrome neurológica, ele tem tiques involuntários que podem ser motores ou vocais, sem palavras. E ele já havia dito isso daí. E um dos shows que ele estava, de repente, estava lá, ia cantar a música mais conhecida de todas, Someone You Love It. E aí, no que estava ali para cantar aquela música, começou toda aquela tiqueira lá. E aí, nessa situação toda, o público inteiro começou a cantar a música. Eu me emociono junto. Porque daí ele parou com aquilo e disse, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Aí ele relaxou, à medida que ele foi relaxando, ele pôde aos poucos ir cantando de novo. Mas como ele estava tenso, e a síndrome vem exatamente nesses momentos de tensão, ele estava tenso porque ele tinha que fazer o show, e de certo aquilo já estava num tormento na cabeça dele, vindo assim, não, mas eu não quero, mas eu estou ouvindo, mas eu não quero, mas eu estou ouvindo, mas eu não quero, mas eu estou ouvindo, sai, síndrome de mim, daqui a pouco travou ele. Quando as pessoas foram lá e começaram a cantar, ele pôde relaxar e perceber, ok, não é isso que vai me limitar. Isso não define quem eu sou, isso não me torna melhor nem pior. Isso só me torna humano, onde às vezes eu estou errando. Como a Brené Brown, no livro dela, Coragem de Ser Imperfeito, das primeiras coisas que ela diz, olha, eu nunca tinha feito isso daqui. Quando tu vai para fazer uma palestra, apresentar algum material, se tu chega lá bancando, colocando toda a banca, as pessoas vão sentir essa frequência e vão prontas para querer te derrubar. Agora, se tu chega, gente, olha só, eu estou aprendendo aqui, estou vindo trazer isso daqui da minha melhor maneira, estou aberto para aprender com vocês. Quem tiver alguma coisa para me ensinar aqui também, por favor, me aponta, me ajuda, me orienta, que a gente vai crescendo juntos. Eu vou trazer tudo aquilo que eu pesquisei e que eu garanto que eu fui fazer o meu melhor. São outros 500. Então, quando o Lewis fez esse show, e já viram aqui, a Aninha estava dizendo, já vi ele no TikTok, já viu esse show aqui no TikTok, é exatamente isso, a gente se emociona, a gente para de criticar, para de julgar, para de querer
que o outro seja perfeito. O querer que o outro seja perfeito é o perder tempo de eu buscar me lapidar. Porque o outro vai ser se ele quiser. Se ele não quiser, ele vai ser imperfeito e está tudo bem. A escolha dele não é tua. Por isso que a vida individual sozinho de um só, o autoconhecimento é a grande chave da transformação. Porque eu paro de ficar me comparando, exigindo do outro aquela transformação. Eu tenho que ser a mudança. Se você quer a mudança, seja a mudança. Se você quer um mundo melhor, seja a pessoa que quer ver no mundo. Tem que aprender a viver com intenção e ressignificar as suas ações. Todo dia nós temos uma oportunidade de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Agora, quando eu acordo no meu piloto automático de que eu fui dormir dizendo que eu não era capaz, de que o meu dia anterior tinha sido terrível, e eu acordo já vibrando nessa energia, eu vou me colocar a criar mais do mesmo. Eu preciso aprender a fazer uma higiene mental. Chega de noite e diz, ok, o que eu tive de aprendizado nesse meu dia? Quais foram as situações boas? Essa. Anota no teu caderno da gratidão. Obrigado, Nilva. Quais foram as situações ruins? Anota ela e trabalha. Faz a ressignificação da memória episódica dela. Trabalhou a ressignificação, pronto, vai dormir leve. Trabalhou a autossugestão, vai dormir potencializado com aquilo que tu quer. Tu já acorda no outro dia e coloca a intenção para o teu dia. Hoje eu vou fazer melhor. Universo, como eu posso fazer melhor do que o meu dia de ontem? Universo, eu sei que aquele problema veio para me trazer uma outra oportunidade. Eu sei que aquele problema veio para me fazer enxergar de uma outra forma. De que outra forma eu posso resolver isso? Eu sei que essa situação da falta de dinheiro está para me mostrar uma oportunidade melhor. Como eu posso fazer melhor? É parar de ficar na vítima, sofrenildo, dependentes da vida ou dos outros. Obrigado, Nilva. E eu aprender a cocriar as coisas, a colocar a minha intenção em marcha. Cada um de nós é capaz, gente. Por favor. Por favor. Já vi o vídeo aqui no TikTok. Obrigado, Nilva. O médico me passou 3 centralina para TPM. Fiquei pior e parei. Autoconhecimento é o caminho. Exato, Aninha. Exato, porque o que acontece? A centralina ela tem um efeito químico interessante de inibição das emoções. Eu não sou químico, não sou farmacêutico, nem psiquiatra, mas já tive pessoas próximas que foram receitadas para ela. Só que o ponto é o seguinte, quando eu simplesmente tiro a possibilidade de sentir, lembra que a nossa cocriação ela está vinculada à minha capacidade de sentir, quando eu tiro a minha capacidade de sentir aquilo, eu me torno uma pessoa sem prazer. O Bashar diz, aquilo que nos dá paixão é onde eu vou adiante. E se um dos nossos objetivos é curar as feridas, integrar as sombras, como é que eu vou integrar a sombra se aquilo não me causa mais nada? Aí eu me torno simplesmente uma pessoa apática, assim. Fico robô, fico mecânico na vida. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é tomar consciência, dominar o nosso cérebro reptiliano, dominar o nosso segundo aqui, é o límbico, que trabalha com as emoções. Dominar, escolher qual é a emoção que eu quero sentir. Eu defino isso. Nosso maior objetivo é tomar as rédeas de si, ser. E essas situações, essas adversidades, vêm para que a gente possa confrontar. E aí, eu consigo dominar ou não consigo me dominar? Eu vou conseguir ir adiante ou não vou conseguir ir adiante? Às vezes eu preciso do químico, porque aquilo está muito forte, mas eu preciso me conhecer. Porque uma vida sem autoconhecimento é uma vida que não vale a pena ser vivida, sem dúvida. Cidinha aqui, o que o olho tremendo quer me mostrar, estresse, Cida. Estresse, controle, tu tá querendo controlar, ele fica com aquele movimento, e aí tu tá num estresse, aí traz mais irritação, traz mais desconforto, traz mais irritabilidade, ele vai tremendo mais. Relaxa, inclui na tua rotina diária caminhar descalço na grama, de 15 a 22 minutos, abraça uma árvore, respira, inspira amor e exala, dizendo, eu confio, eu entrego tudo. Eu abro mão do controle. Eu confio, eu entrego, eu abro mão do controle. Eu confio na vida, eu abro mão do controle. Vai liberando esse tremor que fica ali no olho. Toma consciência. Obrigado por me mostrar como é que é querer controlar tudo. Obrigado por me mostrar como é que é ficar nessa irritação toda. Obrigado por me mostrar como é que é estar nesse aspecto onde eu acho que eu sou melhor do que o universo e quero definir
Tudo. Da maneira como eu quero, da forma como eu quero, no lugar que eu quero, no tempo que eu quero. Então, quando a gente começa a perceber essas questões, a gente vai liberando. Ok, Cida? Aproveita agora o final de semana. Também queria saber, peguei infecção no olho, em um olho e depois no outro. Pois é. Olho seco. Olho seco eu não lembro o que é, Aninha. Nas lives de quarta-feira, traz, Aninha, na live de quarta-feira lá no Instagram eu estou trazendo alguns aspectos de acordo com o livro esse da Cristina Cairo. Traz essa questão lá, é o mesmo nome, Ricardo Snap Nogueira, a gente pode dar uma trabalhada. Olá, Bruna. Aqui a Nilva, já dei oi. Autoconhecimento é tudo, sem dúvida, Flor. Obrigado, obrigado. A centralina faz muito mal, aqui para Sabrina. Boa tarde, Thaís. Nem tomei 2 semanas, olha aí. Muito bem. Então, gente, segunda e sexta, na nossa hora do mate, eu estou trazendo agora qual a função do problema. Obrigado, Kátia. Qual a função do problema? Para que a gente possa entender que os problemas na nossa vida, eles não são problemas, eles são sim oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de evolução. E quanto mais a gente vai percebendo essas situações, mais a gente pode sair daquele papel de que a vida está me causando, de que os outros estão me causando, de que eu estou pagando alguma coisa. Não, ninguém está aqui para pagar nada, nós só viemos aqui para experienciar as coisas. Como cientistas, experienciando de novo, de novo, de novo, aprendendo, experienciando, evoluindo, aprendendo, experienciando, evoluindo. E assim a gente vai crescendo mais e mais. Agora, enquanto eu fico enxergando tudo isso como problemas, aí vai ser cada vez mais problema. E aí a tua vida vai se tornar um horror, desnecessariamente. Então, como eu trago lá na intencionalização, se você quer a mudança, seja mudança. Aprenda a viver com intenção, ressignificando as suas ações. Para quem quiser começar, tem lá o módulo 1, autocompreensão, onde nele eu ensino todas essas leis universais, eu ensino o RME, ressignificação de memória episódica, eu ensino também o AMO, autossugestão mental original, para que você aprenda a trabalhar a autossugestão. Além disso daí, tem lá as feridas emocionais, traição, negação, separação, abandono, julgamento, injustiça, humilhação e rejeição, para que você possa trabalhar, ressignificar se você tem alguma ferida dessa, e depois trabalhar a autossugestão. Tem também as emoções básicas, raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, surpresa, para que você possa aprender a dominar as suas emoções básicas. À medida que eu vou começando a tomar consciência de tudo isso, eu posso ir em frente. Pelo menos ali tu tem a porta de entrada. A primeira parte para que tu possa entender. Depois, se tu quiser, tem o segundo módulo, que também está disponível já aí para o pessoal, autorregulação, onde tu vai aprender a colocar todo esse conteúdo da autocompreensão em 52 semanas. Por que 52 semanas, Ricardo? Porque a nossa mudança, nossa personalidade é feita do nosso comportamento é feito de hábitos, os hábitos são feitos de atitudes. Então, se eu preciso mudar as atitudes diárias, eu levo de 10 a 21 dias para começar uma mudança de hábitos. No que eu começo uma mudança de hábitos, eu começo a ter uma mudança de comportamentos, e depois de um tempo aquilo se solidifica para eu ter a nova personalidade que eu desejo. Então precisa realmente de um tempo para que possa fazer, e ainda assim, gente, nessas 52 semanas eu estou sendo bastante otimista. Bastante otimista. É um começo para que tu possa pegar uma área da tua vida e começar a ter a mudança. Se tu for maravilhoso, tu vai conseguir mudar outras áreas, mas se tu conseguir mudar uma área, já é um primeiro passo. Para depois tem o terceiro módulo, que é a autorrealização. Aí é trabalhar com mais ênfase essa questão da autossugestão e de ir limpando. Esse é mais pesado, mais forte, mais puxado ainda. Mas precisa ter um tempo de que eu vá trabalhando esse autoconhecimento todo aí. Ok? Deixa eu ver aqui então. Pesquisei, problema nos olhos igual a ver algo que não está querendo ver. Olha aí, Aninha. Sentindo agredido pelos olhos e precisam... o YouTube da Cris também traz, a Sabrina está dizendo.
O arquivo dela, mesmo metafísico da saúde. Isso aí. Bora, então, esse é o grande barato. Então aí tu já sabe, tá? Ah, eu tô vendo aquilo, existem coisas que eu não quero ver. Então tá, corpo, como é que é sentir que eu não quero ver isso? Corpo, como é que é causar? Não, tu não pode ver, tu não pode ver, tu não pode ver. Corpo, como é que é sofrer? Quando eu começo a entender e começo a utilizar as técnicas certas, eu começo a entender, a tomar consciência daquela situação que estava me governando e eu passo a perceber, uau, é verdade. Eu não queria ver, sei lá, de repente, o meu marido, não queria ver a minha esposa, a minha filha, a minha mãe, meu pai, não queria ver problemas de política, de religião, de time de futebol. E aí, nesse aspecto, os pequenos pensamentos, eles vão se aglutinando de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E com isso, eu me torno essa pessoa que fica lá com esses problemas de visão. Tudo tem solução, só precisamos estar com o coração e a mente aberta. Exatamente. Ver que meu casamento está acabando. É exatamente. Não quero ver, mas está acontecendo. É isso. E aí, Aninha, nessa situação, tá, ok, teu casamento está acabando. Às vezes, nesse aspecto de achar que o casamento está acabando, pode ser que tu estejas preso àquela característica da outra pessoa. Lembra? O outro é um espelho. Então, antes de tu achar que teu casamento está acabando, começa então a sentir, vamos lá, tudo que tu quer que o teu marido mude, tá? Não, eu quero que tu faça isso, aquilo. Então, sente, corpo, como é que é ser uma reclamadora, ou uma observadora, uma crítica, uma julgadora de tudo que meu marido faz está errado? Como é causar isso? Como é sofrer? Quando eu tomo consciência dessas situações, eu começo então, tá, agora como é que eu criar o viés cognitivo de confirmação de eu encontrar valor no meu marido? De eu encontrar valor na nossa relação. Quando a gente começa a encontrar valor, eu passo a co-criar no externo um novo interno, entende? Então talvez tu possa ressignificar a tua relação e possa fazer com que o casal volte a se dar bem sem precisar se separar. Mas quando a gente está preso nesse viés cognitivo de confirmação de problema, e aí à medida que tu diz isso, eu não quero ver que o meu casamento está lá indo ladeira abaixo. Então tá, significa de que tu realmente está co-criando. Que nem tu tinha dito lá antes, naquele aspecto de que eu não quero estar envelhecendo, né? O não, a mente, demente que engana a gente, ela não reconhece o não. Tudo aquilo que eu estou dizendo, eu não quero isso, eu estou negando. Então, trabalhar a ferida da negação. Como é que é sentir a negação? Como é que é causar a negação? Como é que é sofrer a negação? Para que eu saia desse aspecto e possa voltar a focar no aspecto de que, uau, como é bom estar casado com esse marido. Como é bom ele realizar essas atividades. Anota, então, de cada 10 coisas que tu enxerga de negativo, enxerga 3 positivo e pelo menos valoriza mais essas 3. Agradece por todas as outras negativas, porque ele está mostrando algo que é teu também. Obrigado por mostrar, eu tinha o potencial de ser assim, igual ou pior. Obrigado por mostrar, eu tinha o potencial de ser assim, igual ou pior. Obrigado por mostrar, eu tinha o potencial de ser assim, igual ou pior. E aí a gente começa a ser a mudança. Bora, Ninha! Bora! Muita coisa que não gosto de ver. Pois é, né, Cid? Obrigada de nada, tem toda razão. É isso aí. Querer é poder, gente. É por isso que a intencionalização é o método terapêutico auto-aplicável que mais cresce. Porque as pessoas enxergam nele, é tão simples, tão fácil, tão lógico, tão prático de aplicar, que elas vão lá e aplicam. Tão barato. É tão barato. O preço de uma sessão normal, ele é menos do que o preço de uma sessão minha. Uma sessão individual minha, ele é mais barato do que o preço de uma sessão individual minha. E aí tu ganha ferramenta, e aí tu pode ir trabalhando, tu pode ir te mudando. Não quer dizer que tu tem que abandonar teus outros tratamentos, mas tu ganha poder, tu ganha autonomia, tu ganha capacidade. E mais, olha os benefícios. Quando tu trabalha em ti, tu consegue uma cura junto para o teu sistema familiar e para o inconsciente coletivo. Porque toda vez que eu estou com raiva, que eu levanto um problema, esse problema é meu, esse problema eu acabo transmitindo para os meus filhos e sucessores, e esse problema eu vou nutrindo um campo inconsciente do inconsciente coletivo. E aí a gente vai e se encontra com outras mulheres, com outros homens, e fica todo mundo reclamando da mesma coisa. E eu estou potencializando mais e mais daquilo, e aí a gente fica naquela disputa de quem é mais vítima, quem está sofrendo mais, e ninguém sai do lugar. Agora, quando eu trabalho em mim essa questão, eu libero ela em mim, eu passo a ser uma pessoa que traz uma nova energia, que ancora uma energia positiva,
Com isso, eu vou ressignificando aquela dor que ela já veio no meu sistema familiar repetidamente, porque não é novidade isso que está acontecendo contigo, provavelmente já aconteceu com teus pais, teus avós, bisavós, e com isso eu vou purificando esse inconsciente coletivo, deixando de nutrir com emoções negativas e passando a nutrir com capacidades positivas de que, uau, como é bom a gente se amar, como é bom a gente se respeitar, como é bom a gente perceber que a vida, ela é abundante, ela é próspera, ela é pungente. O relacionamento a dois é um local de troca, de crescimento, de evolução. É isso. É isso. Ok? Estamos encerrando, então, o nosso horário já. Obrigado mais uma vez pelos presentes, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelas presenças de vocês. Vocês não têm ideia o quanto eu amo estar aqui compartilhando todo esse conhecimento, todo esse conteúdo para todas essas pessoas incríveis que se dispõem a ouvir e que querem ir somando aos poucos. E que vão aos poucos deixando-se tocar por tudo isso. Que vão aos poucos transformando na sua vida. Para que juntos a gente possa co-criar essa Terra, esse planeta, do jeito que a gente tanto quer. Afinal de contas, se a gente quer o mundo melhor, a gente vai se tornar a pessoa que quer ver no mundo. Vivendo com intenção. Ressignificando as ações. Quando a gente vai ressignificando as nossas ações, a gente coloca um foco, um rumo para aquilo que a gente tanto quer. Um planeta de pura luz, de puro amor, de pura energia. Então aproveita o final de semana, vai na natureza, coloca o pé na grama, fica abraçadinho numa árvore, te encosta para ler numa árvore, finge que tu tá lendo ali então, para não te acharem que tu é louco. O Ricardo já nem se preocupa mais em achar que ele é louco, de vez em quando ele tá lá, árvore. De 15 a 22 minutos. Isso ajuda a reestabilizar, toma bastante água pura, ajuda a reestabilizar a nossa energia, o planeta está recebendo mais frequência, mais vibração. A gente precisa liberar as sombras, precisa liberar as crenças, precisa encontrar esse ponto de neutralidade para que eu possa ir adiante, senão a gente vai pirar o cabeção. Ainda tem muita coisa para acontecer aí. E se a gente não tiver o alinhamento, se eu não estiver em paz interno, o meu externo vai me fazer sucumbir a tudo isso. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente ancorar a paz, ser a paz perante todas essas outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, por favor, aproveitem, bora para a natureza, bora curtir, bora viver a vida, bora adquirir já lá, link na bio, autocompreensão, para que vocês possam entender cada vez mais isso que eu estou dizendo, e a gente ser essa grande comunidade. Grande comunidade, lembrando que sempre que 2 ou mais estiverem juntos, tem aquela consciência maravilhosa lá, também presente. Então vamos juntos, por que não? Juntos somos muito mais. Juntos somos mais fortes. Juntos a gente deixa de viver a separação, a rivalidade, a polaridade, para que a gente possa ser uno. Você é um outro eu. Somos todos um. É o que diz o Namastê, o meu eu saúda o seu eu, que é um outro eu. Beijos, abraços, obrigado Rita, obrigado Aninha, me tocou muito, você Luz, obrigado, tamo junto. Você é de onde? Falo diretamente de Porto Alegre neste momento, Fátima. Precisava muito, que bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Beijos, abraços, um ótimo final de semana. Nos vemos novamente segunda-feira, às 11h11, aqui, nesse Bate-Canal, ok? Beijos, fui! Tchau, tchau.